Ángel Di Maria pode estar retornando ao futebol sul-americano e pode ser para um clube brasileiro. Di Maria tem interesse em voltar para o futebol sul-americano e seria o Flamengo o seu próximo destino? A repercussão da grande vitória do Flamengo no Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. E não deu outra. Acabou o campeonato. O Flamengo, ele não precisou nem acelerar muito. O Flamengo coloca a mão na taça, eu acho. Tudo sobre o novo contrato do Flamengo com o jogador Carlinhos, o novo reforço do Mengão. Carlinhos, novo reforço do Flamengo, já está assinado. Carlinhos é jogador do Flamengo. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã deste domingo. Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. Tem muita informação importante pra gente analisar juntos aqui. Tem essa informação aí do Di Maria, que quer voltar pro futebol sul-americano no meio do ano e precisa escolher um clube. Ele não quer mais voltar pro futebol argentino. Inclusive, você recebeu uma ameaça ali, ele e sua família, e provavelmente vai ser pro futebol brasileiro. E aí, será que ele cabe no Flamengo? Vamos analisar isso aqui, hein? Tem também a repercussão da vitória do Mengão, a chegada de Carlinhos no Flamengo, novo reforço do Mengão. Vamos juntos analisar, mais antes, nação, dá aquela moral, explodindo o dedo no like. Vamos bater essa meta aí de 3 mil likes pra esse vídeo. Preciso de mais da força da torcida do Mengão, principalmente você que tá aí no Rio de Janeiro, você que tá em Sergipe, em Alagoas, Piauí, você que está no Pará, você que está em Amazonas, você que está aí no Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraíba, Pernambuco. Então inscreva aqui no nosso canal, mas antes escreva nos comentários aí qual a cidade que você assiste nossos vídeos. É importante a gente saber onde tem torcedor do Mengão. Se você tá fora do país, em Portugal, nos Estados Unidos, escreva nos comentários aí e vamos analisar juntos as informações do Flamengo. Eu gostaria que, se você não é inscrito no canal, convido você a se inscreva, ative o sino das notificações, deixe os créditos desse vídeo ao canal do João Guilherme Vene Casagrande, Bernardo Ramos, Flá TV, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Eu reafirmei, se o Flamengo entrasse em campo focado, mantendo o padrão de atuação do Campeonato Carioca, sem salto alto, sem soberba, como costumam dizer por aí, o Flamengo venceria esse jogo com tranquilidade e encaminharia o título. E não deu outra. Acabou o campeonato. O Flamengo, ele não precisou nem acelerar muito. O Flamengo jogou no ritmo de treinamento. Essa é que é a realidade. Parabéns ao Nova Iguaçu. Um trabalho fantástico do presidente Jânio Moraes, do Carlos Vitor, de toda a comissão técnica, de todos os funcionários do clube, dos jogadores. Trabalho histórico, sensacional, mas não dá para competir. É futebol? É futebol. Tudo pode acontecer. Aquele lenga-lenga, futebol, tal, jogo cigana de campo. Legal, é verdade, mas é o seguinte, galera. O Flamengo do Tite, o time do Tite, em campo, hoje completou mais um jogo sem sofrer gols no campeonato. O time do Tite não levou gol no campeonato. O Nova Iguaçu, com o Carlinhos, fez um gol no Flamengo, mas era uma equipe dirigida pelo Mário Jorge e um time com jogadores do Sub-20 e jogadores que não estavam sendo aproveitados pelo Tite. No caso, o Pablo e o Thiago Maia, que inclusive já foram até negociados. E este foi o único gol que o Flamengo levou no campeonato. Quando o seu time principal, com o Tite na beira do campo, esteve em ação, o Flamengo não levou gol no Campeonato Carioca. Aí vem outra situação que é muito falada. O nível do campeonato é muito fraco, o campeonato é isso, o campeonato é aquilo. O Campeonato Carioca é disputado por 4 times grandes. E este time grande joga 3 clássicos contra os seus rivais. O Flamengo jogou contra o Vasco, empatou o primeiro, podia ter vencido e podia ter perdido, porque me lembro que aquele dia o Verratti perdeu 2 chances claras de gol, mas não levou gol. E depois, o Flamengo pegou o Botafogo, pegou o Fluminense.
em 2 oportunidades. Aliás, o Fluminense pegou em 3 oportunidades. E não levou gol. E hoje, diante do Nova Iguaçu, a segunda melhor campanha do campeonato, o Flamengo, de novo, não levou gol. O Nova Iguaçu até tentou na entrada da área, teve chutes lá perigosos que deram trabalho para o goleiro Rossi. Hoje foi o jogo que o Rossi mais trabalhou aí nos últimos tempos, hein? Porque o Rossi tem dado uma moleza danada para o pessoal da lavanderia do Flamengo. O pessoal não lava o uniforme do Rossi, porque não suja, pô. Hoje não, hoje o pessoal da lavanderia vai trabalhar. Alguns chutes ali na entrada da área que o goleiro teve que fazer intervenção, mas coisa muito pouca. O Nova Iguaçu não ameaçou o Flamengo. O Flamengo jogou no ritmo de treino. E aí vem a pergunta, semana que vem, o Nova Iguaçu, ele precisa fazer 3 gols para levar o jogo para os pênaltis. E 4 para ser o campeão direto. E aí eu vou ser repetitivo, me desculpem. O Flamengo do Tite não levou nenhum gol no campeonato. Só levou um gol o time dirigido pelo Mário Jorge. Ou seja, galera, futebol é incrível, futebol ele permite viradas épicas e memoráveis, permite que o mais limitado vença o mais forte. Mas neste caso, e com o foco que o Flamengo está, a única chance do Nova Iguaçu para domingo seria uma crise interna gravíssima. Os jogadores não gostando do técnico, problemas entre comissão técnica, jogadores, diretoria, crise interna. O Flamengo, como já esteve muitas vezes nos últimos tempos e acabou perdendo títulos por causa disso, numa zona danada, aí o Nova Iguaçu teria alguma possibilidade. Mas neste momento, com o Flamengo do Tite do jeito que está, focado, com a ambição de ganhar taças em 2024, depois do que aconteceu em 2023, acabou o campeonato, pô. Acabou o campeonato. Sinceramente. Se acontecer a virada do Nova Iguaçu, vai ser a maior virada da história do futebol brasileiro. Porque você tem que analisar todo o contexto. É o que eu estou explicando aqui nesse comentário. O Flamengo do Tite é muito sólido defensivamente e é muito talentoso do meio-campo para frente. Não levou gol no Campeonato Carioca. Enfrentou o Vasco, Botafogo, Fluminense, só levou um gol do Nova Iguaçu quando não estava com a sua equipe principal. E agora o Nova Iguaçu poderá aí virar isso? Pode, mas tem que fazer 3 gols para levar a disputa para os pênaltis. Então, sinceramente, eu acho que o Flamengo já tem encaminhada a sua primeira taça de 2024. Vamos falar, com certeza, eu não li aí nos comentários, mas eu vou falar, com certeza daqui a pouco aqui, de gente dizendo o seguinte, é soberba, é arrogância. É uma realidade, galera. É uma realidade. Só não enxerga quem não quer. Hoje ficou bem clara a disparidade, por exemplo, do Flamengo para o Vasco da Gama. Os momentos atuais, os times atuais. O Nova Iguaçu contra o Vasco foi melhor e mandou nos 2 jogos. Hoje, o Nova Iguaçu não incomodou o Flamengo. Não conseguiu jogar. Tentava de fora da área e conseguia ali dar algum tipo de trabalho e só. Muito pouco. Então, mediante todo este quadro, eu, sinceramente, não tenho nenhum receio em afirmar que o Campeonato Carioca terminou. Agora, essa é a minha opinião. É o que eu acho. O Tite não pode achar isso. Os jogadores do Flamengo não podem achar isso. A diretoria não pode achar isso. A comissão técnica, os funcionários, todos têm que ter em mente o seguinte: ainda tem mais um jogo. Tem que jogar a Vera. E se dá até ao luxo, porque vai ter a estreia na Libertadores terça-feira, em Bogotá contra o Milionários, e aí na outra quarta-feira, após jogo com o Nova Iguaçu, tem o jogo no Maracanã contra o Palestino pela Libertadores da América. Se dá até ao luxo de colocar uma equipe alternativa, se quiser. Se quiser, dá para botar um time alternativo do Flamengo, ou não daria? Vocês acham, por exemplo, que Matheus Cunha, o Wesley não vai poder jogar porque está machucado. Ocampos, lateral direito paraguaio, da base do Flamengo. Léo Ortiz, Davi Luiz e Vinha. Pode até, de repente, colocar o Cleiton para jogar ali na lateral direita. Aí no meio campo,
Igor Jesus, Alan, Vitor Hugo, Matheus Gonçalves, Lohan e Bruno Henrique, né? Pode colocar esse time em campo, porque mesmo assim, dificilmente o Nova Iguaçu irá conseguir fazer essa diferença no placar. Mas conhecendo a linha de trabalho do Tite, eu acredito que ele vai levar a campo o que ele tem de melhor. Os jogadores do Flamengo na próxima semana, eles não estarão em campo aqueles que não tiverem condições, porque se estiverem bem, e o Flamengo terá aí depois do jogo de terça a volta para o Brasil, e quarta, quinta, sexta, sábado para se recuperar e domingo vai para o jogo, eu acho que o Tite vai colocar a força máxima, até para valorizar uma conquista que é muito importante, o Flamengo ganhando aí o seu 38º campeonato carioca e se distanciando ainda mais dos rivais e sem levar gol. Tô sentindo o pessoal até calmo demais, né? Assim, um pouco inconformado até, mas gente, o Flamengo tá prestes a ganhar um título carioca que não vinha desde 2021. Com uma vitória por 3-0 sobre o Nova Iguaçu, o Flamengo coloca a mão na taça. Eu acho impossível, não dá para falar, mas acho improvável demais que o Nova Iguaçu consiga fazer uma diferença de 3 gols no Flamengo no jogo de volta e levar a partida para os pênaltis. Quanto mais fazer uma diferença de 4 gols para ser campeão. Esse time não é o time do Vitor Pereira. E o Flamengo ganhou com enorme tranquilidade essa partida, né? Jogando para o gasto até. Não vi um Flamengo tão incisivo assim, mas fez o que era necessário, né? Que era ganhar bem esse jogo, independentemente da forma como jogou. Eu acho que ali, tirando os primeiros 10 minutos de jogo, quando a equipe do Nova Iguaçu tentou ali pelo lado esquerdo algumas jogadas com o Bill, né? O Flamengo dominou completamente a partida, não houve nenhuma possibilidade de o Nova Iguaçu ameaçar, né? O Nova Iguaçu até finalizou mais do que o Fluminense, chutou mais a gol do que o Fluminense nos 2 jogos em que o Fluminense enfrentou o Flamengo. E quando chutou, geralmente de fora da área ali, né, o Rossi fez boas defesas, a bola foi para fora e tal. Fato é que a defesa do Flamengo, como dizia Nelson Rodrigues, segue sendo uma Bastilha inexpugnável, né? O Flamengo não leva gol. Como é que o Flamengo vai tomar uma diferença de 3 gols na partida de volta? Eu não acredito nisso. O Flamengo teve, nossa, uma enorme tranquilidade. E o Pedro, a bola que o Pedro está jogando é uma coisa espetacular. Mas vamos contar a história desse jogo desde o início, né? Flamengo claramente ali tinha uma mudança de posicionamento na sua saída de bola. Ora o Ayrton Lucas fazendo uma saída de 3 pelo lado esquerdo, o Varela saindo mais, ora o De La Cruz baixando entre os zagueiros, ora o Pulgar, enfim, é um time que tem vários mecanismos de saída de bola. E no início do jogo, o Flamengo teve a primeira oportunidade da partida com o Everton Cebolinha, mas no início do jogo foi o Nova Iguaçu que assustou um pouquinho, jogando com o Bill, né, que é o ponta esquerda do time, nas costas ali do Varela. E por muitas vezes ele ficava no mano a mano, nesses 10 minutos, é um pequeno recorte, com o Fabrício Bruno, né, que acabava o subjugando. E aí o Nova Iguaçu teve 3 oportunidades nesses 10 minutos, em 3 finalizações do Carlinhos, novo contratado do Flamengo, por sinal. Depois disso, o Tite resolveu o problema, trazendo um pouquinho o Luiz Araújo aqui para ajudar o Varela pelo lado direito. O Flamengo deitou e rolou, né? O Flamengo aí conseguiu deitar e rolar, né, impor o seu melhor futebol, e aí a coisa fluiu meio que naturalmente, né? O Flamengo é muito mais time do que o Nova Iguaçu. Eu falei no Band Esporte, no programa Bola Rolando na última sexta-feira, que se o Nova Iguaçu jogasse da forma como jogou contra o Vasco, ia tomar varada. E aconteceu isso, porque o Nova Iguaçu deixou muitos espaços ao Flamengo. Veja, seus 2 laterais, Ian e Maicon, subiam o tempo todo, né? Iago não marcava ninguém, é um jogador que participa bem ali ofensivamente, mas tem problemas de marcação. Xandinho pelo lado direito começou a voltar um pouquinho mais, assim como o Bill pelo lado esquerdo, e o Carlinhos marca muito pouco, já falei sobre isso, não acho que seja uma grande contratação do Flamengo, chega mais para compor elenco, né? Tanto que o Xandinho, numa dessas jogadas de auxílio ao Ian pelo lado direito, comete o pênalti no Ayrton Lucas, e foi pênalti, né?
E aí o Pedro, que não é um grande batedor, cobrou com muita propriedade, com muita categoria, né, colocando ali no canto do goleiro Fabrício e abrindo o marcador para o Flamengo. Depois do primeiro gol, então, nossa senhora, só deu Flamengo no jogo, né? Teve uma cobrança de escanteio ali em que o Pedro, inclusive, dá um toque de calcanhar para a defesa do Fabrício. O Flamengo finalizou bastante no primeiro tempo e teve um gol que para mim foi mal anulado, o gol do Pedro, né? Você repara que o ombro do jogador do Nova Iguaçu, do zagueiro, camisa número 2, acho que era o Rafael, Gabriel, não me lembro o nome dele agora, estava na mesma linha do pé do Pedro, né? Então ali, para mim, não estava impedimento, mas quero ouvir sua opinião aqui nos comentários. Aí o Flamengo volta para o segundo tempo, sem alterações, e o Luiz Araújo, que tinha feito um péssimo primeiro tempo, tira um coelho da cartola, faz uma belíssima inversão de jogo para o Everton Cebolinha, que chega cara a cara com o Fabrício e prefere dar o cruzamento, fazer o cruzamento ali para o Pedro finalizar, fazendo o gol de número 13.000 do Flamengo na história, na sua gloriosa, na sua estupenda história, né? Aí o Flamengo continuou atacando, né? Até que numa jogada boa ali do Arrascaeta pelo lado direito da área, conseguiu o terceiro gol, né? O Pedro foi meio que aos trancos e barrancos ali com a defesa do Nova Iguaçu, e o Ronald, né, acabou fazendo um gol contra, o gol que deu a vitória ao Flamengo. Di Maria deve ser mais um dos grandes craques da América do Sul que, depois de fazer boa parte da sua carreira no futebol europeu, voltará para o seu continente de origem. Casos como os de Vidal, Cavani e Suárez ficaram famosos recentes. Di Maria tem interesse em regressar para a América do Sul, mas qual seria o destino de Di Maria? O único clube da América do Sul que teria condições de arcar com um alto salário de Di Maria seria o Flamengo. Mas será que essa negociação pode avançar na próxima janela de transferência? Di Maria até pensou voltar para o futebol argentino, mas na última semana, jornais da Argentina repercutiram a ameaça que Di Maria e sua família receberam de alguns torcedores, e por isso o destino de Di Maria seria o Brasil. Atualmente, Di Maria está jogando no Benfica de Portugal. Inclusive, essa semana, Di Maria até perdeu um pênalti, aonde o goleiro Neneca, ex-jogador do Flamengo, defendeu o pênalti do Di Maria. E aí, será que tem uma vaga pro Di Maria no Flamengo? Escreva aí nos comentários. E o jogador Carlinhos, do Nova Iguaçu, é o novo reforço do Flamengo. Ele deu um relato muito importante falando sobre o início da sua carreira e sobre a felicidade de poder vestir a camisa do Flamengo. Antes de falar da situação contratual do Carlinhos, vamos trazer aqui a história de vida dele. Porque ele, em uma recente entrevista ao jornal o Globo, ele falou: cada gol nesse campeonato carioca significou o prazer de retomar minha carreira. Um alívio. Eu passei por muitas humilhações. Pessoas falavam na minha cara: você vai ser uma eterna promessa, não vai chegar mais. Esses gols simbolizam a minha persistência. No Corinthians eu me perdi um pouco. Subi muito jovem, na esperança de ser um fenômeno e receber propostas. Fui na onda, mas subi para o profissional tendo que fazer 2 cirurgias. Começaram a bater as frustrações, a imprensa e a torcida criticando, e eu não sabia lidar. Nasci em Jaú, São Paulo, e estava sozinho em São Paulo. Não tinha ninguém para desabafar. Eu peguei uma depressão feia, agora estou voltando a ser feliz. Eu chorava à toa no campo, só queria ficar deitado, não tinha vontade de nada, não conseguia dormir à noite. Cara, é muito pesado isso aqui. Presta atenção. Abre aspas. A gente não cresce com maturidade, vamos ser sinceros. A gente que é de periferia é criado pelo sistema. O que é o sistema? O sistema é Carlinhos, vai ganhar dinheiro, fazer bagunça, filho e depois morrer de cirrose. Se você não tiver uma blindagem emocional, vai de ralo. Eu precisava recomeçar, sair do Corinthians e dei aquelas rodadas pelos clubes para pegar bagagem. Em 2021 eu estava no Audax e meu pai me ligou, falando que minha mãe estava tendo uns desmaios. Ela tinha caído e batido o rosto. Aí meu pai falou que ela estava com um tumor do tamanho de um limão no crânio. Eu desabei. Foi a primeira vez que chorei, um choro de alma. Depois da cirurgia, minha mãe só respondia apertando meu dedo. Eu decidi parar de jogar. Parei por 1 ano. Sei que o futebol passa rápido, mas decidi cuidar dela, porque mãe é uma só.
O amor ao futebol não é superior à família. Hoje minha mãe está melhor, falando, comendo, mas está cega. A operação tem 3 anos, são as pessoas que se importam com você de verdade. O resto é conversa. Voltei a jogar no ano passado e foi muito difícil, porque jogador não pode parar nem por 2 dias. Fui para o Camboriú de Santa Catarina e joguei muito bem. O Nova Iguaçu me ligou e eu vim para cá. Aqui me trataram como ser humano. Todo dia me chamaram para conversar, perguntando como estava minha mãe. Eu trabalho mais feliz. Esse acolhimento está sendo importante. Além da Bíblia, eu gosto de ler bastante sobre desenvolvimento pessoal. Nós, jogadores, crescemos com aquele complexo de que jogador já nasceu burro, não sabe ler. Não, tem muito jogador inteligente. Galera, eu vou ser sincero, eu segurei aqui para não chorar novamente. Porque a primeira vez que eu li, eu chorei. Não vou negar para vocês, não. Quem me conhece um pouquinho, me acompanha há muito tempo, sabe da relação próxima e amorosa que eu tenho com a minha família, que no caso é minha mãe e minha irmã. Cara, enfim, ler e ouvir isso é muito pesado, assim, muito pesado. É impossível você não torcer para o sucesso desse jogador, com 27 anos. Eu falei na live e volto a repetir. É jogador com potencial para vestir a camisa do Flamengo? Não, não acho que seja. Mas já que já foi contratado, que seja muito feliz, Carlinhos. Que você tenha muito sucesso com a camisa do Flamengo ou com qualquer outro clube, porque você é um cara vitorioso. Não sei se esse vídeo vai chegar a você, se vai chegar alguém da sua família, mas, cara, você já é um vencedor na vida. Você já venceu na vida. 27 anos, essa sua história aí, ó, merece palmas. E o Marcos Braz, em entrevista ao canal Gold, já cravou. O Carlinhos é jogador do Flamengo, já assinou o contrato com o Flamengo, já é atleta do Flamengo, precisa apenas realizar um exame ou outro médico ali, mas depois do segundo jogo da final do Campeonato Carioca, no próximo domingo, ele já se apresenta ao clube, contrato de 3 anos, ele tem 27 anos atualmente. É um jogador que saiu da categoria de base do Corinthians, tanto é que na entrevista coletiva o Tite foi questionado sobre o Corinthians e ele falou: o que posso falar é que no Corinthians eu não acompanhei ele não, no caso o Carlinhos. E aí o César Sampaio, que é da comissão técnica do Tite, falou: falta o exame médico ainda, porém ele tem mais uma semana de Nova Iguaçu. É um jogador que chama muita atenção pelos gols. Parabenizo a diretoria pelo processo de fechamento do negócio. A gente se reserva no direito de falar do Carlinhos no Flamengo na próxima semana. Esperaremos pós essa semana. Óbvio, eu entendo o Carlinhos, entendo mesmo o César Sampaio, entendo também o Tite em não querer falar nesse momento, mas o Carlinhos, na zona mista, ele foi questionado sobre a situação envolvendo o Flamengo. Tite sobre comandar, perdão que eu peguei a fala errada aqui. Carlinhos, novo reforço do Flamengo, sobre jogar contra o Flá pelo Nova Iguaçu nas finais do Carioca. Continuo focado no Nova Iguaçu. Para mim foi tranquilo jogar contra o Flamengo. Quero ser campeão pelo Nova Iguaçu. E depois que eu for para lá e treinar, eu vou pensar em ganhar títulos com o Flamengo. Cara, baita entrevista do Carlinhos. Vou ser bem sincero, foi uma exposição desnecessária que fizeram com ele. O Marcos Braz explicou dizendo... Eu vou ler exatamente o que o Marcos Braz disse, galera, para vocês entenderem, para não ter nada fora do contexto. Marcos Braz, em entrevista ao canal Gold. Já está assinado. Carlinhos é jogador do Flamengo. Nada tem com a situação do Gabigol. É um jogador que já estávamos monitorando. A gente fez isso antes das finais porque entendemos que a gente poderia perder o jogador para clube aqui do Rio ou de fora do Brasil. Beleza. Marcos Braz falou isso, só que foi uma exposição extremamente desnecessária. E outro, Marcos Braz dizer que nada tem a ver com a situação do Gabigol, eu particularmente não acredito. Entendo o discurso dele na frente das câmeras falar isso. Sabe por quê? Porque na frente das câmeras o discurso está sendo: nós confiamos no efeito suspensivo do Gabigol. Nós achamos que o Gabigol vai conseguir reverter a situação, que não será punido. Se ele diz que o Carlinhos vem para suprir essa ausência do Gabigol, ele de uma maneira indireta está desmentindo o próprio discurso. Entendo o discurso na frente das câmeras, porém, nós sabemos que a contratação do Carlinhos foi feita por causa da situação do Gabigol. Se não fosse a situação do Gabigol, por que o Flamengo não contratou antes para inscrever o jogador na Libertadores? Ele não foi inscrito na Libertadores, era só inscrever na Libertadores. Agora ele não pode jogar na Libertadores, na fase de grupos,
nem na Copa do Brasil, porque ele já jogou pelo Nova Iguaçu na competição, e o regulamento não permite que o atleta jogue por 2 clubes diferentes numa mesma competição no mesmo ano. É um jogador que, a priori, chega para disputar o Campeonato Brasileiro. E é óbvio que tem a ver com a situação do Gabigol, gente. É óbvio. É uma boa aposta? Espero que seja. Acho que pode ser uma boa aposta, uma aposta barata. No Nova Iguaçu ele não ganhava nem 20 mil reais, gente. Vocês acham que no Flamengo ele vai ganhar quanto? O Flamengo virou para ele e falou assim, ó, você vai ganhar 500 mil reais. Claro que não, cara. Eu não sei quanto ele vai ganhar. Onde eu quero chegar é o seguinte. Foi uma aposta barata. Se não der certo, beleza. Vida que segue. Vida que segue. Agora, se der certo, o Flamengo acertou. Você faria 3 anos de contrato, Vini? Não, eu não faria. Eu faria algo que o Fluminense fez com o Lelê, por exemplo. Empréstimo com opção de compra. Ou até um contrato de 1 ano com produtividade. Ó, se você fizer tantos gols, jogar tantas partidas, automaticamente é estendido por mais 1 ano. Eu faria dessa forma. Mas está feito. Contrato de 3 anos. E depois dessa linda história que eu li, que eu soube do Carlinhos, que ele seja muito feliz. Que ele vença mais e mais e mais, porque vencedor ele já é. Eu não estava sabendo de nada, ser muito sincero. Do nada meu empresário chegou e falou que a gente tinha acertado, né? E eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz porque todo mundo quer jogar no Flamengo, né? Então eu não sou diferente. Graças a Deus estou indo para uma grande equipe do futebol. O Tite... eu fazia bastante treinos com ele no Corinthians, né? E eu era muito novo, subia para treinar direto, ele me botava eu para treinar direto entre o elenco profissional. E isso amadureceu bastante, né? E agora eu tô podendo trabalhar com ele de novo, vai ser um prazer. Se fizesse um gol no Flamengo? Acho que tinha que comemorar, não tem jeito. A explosão do gol, né, é o mais importante. É isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Olha, repercussão grande, hein, dessa chegada do Carlinhos aí. Uma história muito de superação, né, do Carlinhos. Tomara que dê tudo certo ele jogando no Flamengo. É isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Assim que a gente tiver mais informações do Megão, vamos trazendo pra vocês. Tamo junto. Forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo.